Boa noite, amados. A paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Abram a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 30, versículo 24. Nós vamos ler do 24 ao 28. Provérbios, capítulo 30, versículo 24. Estas 4 coisas são das melhores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem e em bando se repartem. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Coloquem a sua mão sobre a Bíblia e vamos falar com o Senhor. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu venho hoje, nesta noite, te pedir, Senhor, que essa palavra não seja apenas uma palavra escrita, mas uma palavra revelada aos nossos corações. Que a gente não saia daqui, Senhor, da mesma maneira que entramos, mas que a gente venha sair edificados na Tua palavra. Que nós realmente aprendamos com a formiga, com o coelho, o gafanhoto, a aranha. Ah, Deus, que esses 4 animaizinhos venham passar hoje o seu testemunho de vida, para que nós realmente tomemos posição e entendamos, meu Deus, que em Jesus nós somos vencedores. Em nome de Jesus eu coloco essa palavra diante do Senhor. Faz a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu comecei a ler esses versículos, e lembrei de um tempo em que a gente fazia faculdade, e vou contar uma historinha para vocês. Um baixinho chega num bar e, de repente, assim, ele vai pedir, não dão atenção para ele. Entra um grandão, bate no balcão e diz assim, eu quero uma Coca-Cola, senão o garçom rapidinho pega a Coca-Cola para ele. De repente, entra outro ainda mais forte, bate no balcão, enorme o rapaz, e diz assim, eu quero uma Coca-Cola bem gelada, senão o garçom olha e pega rapidinho uma Coca-Cola até trincando de gelada. Ah, o baixinho então se acha, né? Ele bate no balcão também, ele fala assim, eu quero uma Coca-Cola bem gelada, senão... E o garçom diz assim, senão o quê? Ah, senão pode ser um Guaraná Diet mesmo. As pessoas normalmente riem dos pequenos, mas as grandes coisas vêm de pacotes pequenos. Nós temos a tendência de nos sentirmos fracos. Nós não precisamos ficar brigando, gritando, tentando impor, porque nós somos fortes em Cristo. Ninguém quer ser visto de uma maneira fraca. Vou dar um exemplo para as mulheres. Normalmente nós ficamos arrumando a casa e a gente fica com uma roupa mais simples dentro de casa. Se toca a campainha, normalmente nós olhamos para o calçado que nós estamos, para a roupa que nós estamos. É o primeiro pensamento. E às vezes o carteiro fica lá esperando. Quando nós saímos na rua, às vezes para ir no supermercado, no dia a dia, nós nos preocupamos com que roupa que nós estamos, porque parece que isso daí é o que está determinando a nossa força. Mas a nossa força não está na nossa aparência, está em Cristo. E isso que a igreja tem que entender. Nós somos fortes e vencedores em Cristo Jesus. O valor de algo não pode depender do seu tamanho, igreja. Esses versos foram escritos por Agur, um contemporâneo de Salomão. Ele foi considerado suficientemente sábio para ser incluído nesse livro de sabedoria. Nesse texto, Agur enumera 4 coisas na terra que são muito pequenas, mas muito sábias. Mas o que nós podemos aprender com esses 4 pequenos animais? Muitas vezes, nós justificamos a nossa falta de sucesso, a nossa falta de realização na vida,
dizendo que somos fracos e limitados. Ah, eu não sou feliz no amor. Eu não consigo me realizar profissionalmente. Ah, nos meus estudos eu não consigo acompanhar. Eu não consigo estudar. Os meus relacionamentos, tudo que eu começo não dá certo. Eu sou fraco, eu sou limitado. Para Deus não tem limites. Para Deus não tem limites para você ser usado, meu irmão. Ah, Deus. Está difícil para montar uma empresa? A Bíblia é um livro de administração. Está difícil para montar um relacionamento conjugal? A Bíblia dá testemunhos de como deve agir um homem e uma mulher. Está difícil para ser um bom pai, uma boa mãe? Mas a Bíblia deixa os exemplos de como deve agir um pai e uma mãe. Está difícil servir no ministério? Mas a palavra de Deus, a Bíblia, deixa muito claro como que você deve agir. E seguindo aquilo que ela explica, você certamente será mais que vencedor. Nesse texto, a Gur usa a maravilhosa sabedoria de Deus para nos ensinar sobre virtudes que podem fazer de nós vencedores, virtudes que podem nos tornar bem-aventurados, abençoados, ainda que sejamos pequenos e frágeis. É verdade. Mesmo que pareça assim, nossa, eu não consigo, para mim é difícil. Para mim é muito complicado. Mas nessa noite, eu quero falar para você que se para você é difícil, imagina para uma formiga, para um coelho, para um gafanhoto, uma aranha. O que será que eles têm para nos ensinar? Eu passei um tempo meditando nessa palavra e foi tremendo o que Deus falou. Foi tremendo como Deus usou simples animaizinhos para nos deixar testemunho de vida. As formigas nos ensinam sobre planejamento. Olha lá no versículo 25. As formigas não são um povo forte. Todavia, no verão, preparam a sua comida. A pessoa se converte e fala assim: a minha vida está nas mãos do Senhor. Só que sabe o que acontece, igreja? Realmente a sua vida está nas mãos do Senhor. Mas você não pode parar de trabalhar. Você não pode dizer que porque você um dia entregou sua vida para Jesus, não precisa mais ir na igreja. Você precisa permanecer na presença de Deus. Você precisa permanecer trabalhando. Ah, mas nem só de pão vive o homem. Não! Mas você precisa estar na presença de Deus e trabalhar. A formiga, ela prepara, ela é planejada. E sabe o que é pior ainda? Que nós vemos muitos crentes que não conseguem prosperar na vida colocando a culpa em Deus. E pior, envergonhando o nome de Deus. Ah, mas então eu preciso ser rico, pastora, para ser crente? Não! Mas você não pode ser folgado. Você não pode ser preguiçoso. Está escrito aqui que essas criaturas, as formigas, são criaturas de pouca força, contudo, armazenam a sua comida para o verão. As formigas trabalham no verão, providenciando alimento para o inverno. O segredo da formiga, ela tem alguns segredinhos. O segredo da formiga é planejamento. Eu sei que muitos que estão aqui hoje, ou que estão ouvindo essa pregação, já se sentiram tão diminuídos quanto uma formiga. Então, hoje, eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça e no coração de vocês. Com Cristo, vocês são vencedores. Com Cristo, vocês são fortes. Mas algumas coisas têm que ser mudadas para aqueles que estão se sentindo enfraquecidos. Vamos lá, então, planejamento. A Gur está colocando a formiga em destaque por sua capacidade de antecipar-se, de trabalhar duro no verão, estocando comida, para depois, no inverno, não morrer de fome. A formiga é proativa, ou seja, ela sempre está se antecipando às dificuldades.
O que você tem feito da sua vida? Da sua vida pessoal. As suas contas já estão todas pagas do mês passado? Quando você recebe, a primeira coisa que você faz é ir lá no seu caderninho de contas e pagar, ou você costuma deixar para pagar no dia que vence? Quem é pai e mãe sabe que se um filho pedir alguma coisa, dificilmente nós temos coragem de dizer não. E se nós não formos prevenidos, nós não tivermos um planejamento, nós podemos gastar aquilo que estava destinado para uma conta. Olha só, e o planejamento vai além. Você tem comprado coisas que está realmente no seu orçamento? Você tem planejado a sua vida pessoal, os seus estudos? Você planejou o que você vai estudar? Ah, mas eu ainda estou na quarta série. Ah, eu estou terminando o ensino médio. Eu estou terminando a faculdade. Eu já terminei tudo. Nós não podemos parar de estudar nunca. Porque tolo é aquele que acha que sabe todas as coisas. Terminou o ensino da vida secular e entra no ensino da palavra. A palavra de Deus se renova todos os dias. E quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós aprendemos. E cada dia uma coisa nova. Eu sei que para muitos, talvez você nunca tenha parado para prestar atenção em Provérbios 30, 24. Para mim, eu já li a Bíblia tantas vezes e foi novidade. A maneira como Deus tocou o meu coração. E os seus relacionamentos? Você tem investido, planejado os seus relacionamentos pessoais? Tem jeito de investir nos relacionamentos pessoais, pastora? Claro que tem. Vou primeiro para as crianças. Crianças, como tem sido o seu relacionamento pessoal com os seus pais? Você tem que planejar. Olha, hoje eu vou levantar da cama e vou arrumar a minha cama. E vou deixar tudo bonitinho para agradar a minha mãe. Certamente, a hora dela arrumar o almoço vai ser um almoço mais gostoso. É relacionamento. A hora que eu acabei de almoçar, eu coloco o prato na pia. Coisas pequenas, mas importantes para um relacionamento familiar. E o cônjuge? O cônjuge, de que adianta uma mulher que passa o dia inteiro limpando a casa, ou então trabalhou o dia inteiro no escritório, toda bonitinha, perfumada, chega em casa e fica cheirando cebola, e a hora que o marido chega, ele olha assim para aquela mulher com o cabelo todo arrepiado para cima, a mão cheirando cebola, aquele avental encardido, e ela fica lá. Ai, agora ele vai me dar um beijinho. Poxa, mulher, se você se arrumou para ir trabalhar, você tem que se arrumar para o seu marido também. Isso é planejamento. Marido, toma um banho gostoso, fica cheirando bem para ficar perto dela. Isso é planejamento. Chega, conversa um pouco. Para de dar atenção para a televisão e dê atenção para a sua esposa. Dê vocês dois atenção para os seus filhos. Isso é relacionamento e a gente tem que planejar. Nós temos que planejar. Quando você vai num passeio, numa viagem, você planeja essa viagem. E assim tem que ser nossos relacionamentos. Como que tem sido sua vida com Deus? Você tem planejado a sua vida com Deus? Você tem um saldo de oração? Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. A sua vida com Deus tem que ser planejada. Olha, a igreja agora está dando o curso de libertação. Você está fazendo o curso? Talvez você não tenha se planejado para esse ano. E aí? Terão outros cursos. No segundo semestre, nós teremos o curso de libertação infantil. Já vai se planejando financeiramente, organizando seu tempo, organizando seus compromissos, vendo quem que vai poder ficar com seus filhos. Organização e planejamento com Deus. Porque quando você vem buscar um estudo, Deus reconhece o seu esforço. E a sua vida ministerial? Você tem se planejado ministerialmente? Dentro de um ministério, cada um tem uma função dentro da igreja. Deus preparou as pessoas para trabalharem, para servir.
Você já nasceu com esse propósito. Será que realmente é preciso chegar aqui na igreja e esperar o pastor mandar o que tem que fazer? Não, proatividade, planejamento. Eu sei, a minha função é essa. Você pode até um dia não estar com vontade de fazer, mas e no outro? No outro tem que ser feito. É planejamento, eu já me planejei. Eu vou chegar, eu vou orar, eu vou no altar, eu vou ajudar a minha irmã, eu vou ajudar o meu irmão. Planejamento na vida ministerial também. E para você estar dentro de um ministério, vai além, porque você tem que se planejar, conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Não basta você falar, eu vou entrar num ministério e querer viver a mesma vida. A formiguinha, antes que o inverno chegue, ela já está se planejando e preparando para enfrentar o frio. Olha que linda! A grande maioria de nós vivemos somente o presente. Sabe um exemplo? Uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, que se droga, ela só vive o hoje. Uma pessoa que briga, como isso é triste. Uma pessoa daquelas rixosa, que vive brigando, ela pensa só no hoje, mas ela não pensa que amanhã as pessoas podem cansar dela. Ela fala, e ela só fala hoje. Mas amanhã é outro hoje. E depois de amanhã é outro hoje. E esquece que quem está ouvindo chega um ponto que não aguenta mais. E aquela pessoa que acha que eu posso beber, fumar, me drogar, hoje. Mas esquece que amanhã vai ter uma cirrose, um problema mental. Nós não podemos pensar só no hoje. Nós temos que nos anteceder para as dificuldades. Eu não suporto, eu particularmente, não suporto nada que é feito de última hora. Qualquer evento que eu planejo na igreja, eu gosto que esteja tudo pronto, no mínimo, com uma semana de antecedência. Para mim é assim. E assim deveria ser na sua casa também, com as suas contas, com as palavras. Tudo tem que ser planejado. Mas está parecendo uma empresa. Um dia alguém me disse assim, pastora, igreja não é empresa, mas ela não caminha sem um planejamento. Se até a formiga se planeja, por que a igreja não pode ser planejada, organizada, trabalhando em unidade, esforçada? Esse planejamento faz com que nos tempos em que não é possível produzir, haja suprimento no formigueiro. Nós temos que aprender isso. Às vezes, um esforço é tremendo. Você se esforça, se dedica e é posto tudo a perder por conta da falta de proatividade. Imagina assim, dentro da sua casa, olha, tudo preparado, uma festa maravilhosa, você vai comemorar o aniversário do seu filho, tudo comprado, tudo planejado, e aí ficou de um comprar uma coisa, outro comprar outra, e chega na hora da festa de aniversário e descobre que ninguém encomendou o bolo. Coisa simples. Nunca acontece, né? Eu espero que nunca aconteça mesmo. Mas por falha de um, pode ser colocado tudo a perder. Por isso que nós temos que trabalhar todos juntos. Em Provérbios 6, está escrito assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão. E na cega junta o mantimento. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante e a tua necessidade como um homem armado. O povo de Deus não pode ser preguiçoso. Não pode deixar tudo para a última hora. Não pode. A formiga, ela trabalha sem precisar que ninguém fique mandando. Ela não tem chefe. Não tem alguém que passa ordem para ela. Ela simplesmente sabe o que tem que ser feito. Ela não deixa nada para depois.
Deixar as coisas para a última hora é uma terrível característica na vida de muitas pessoas. Isso é procrastinação. A palavra de Deus nos adverte contra isso ao mencionar as formigas. Precisamos ser previdentes, ter consciência do tempo em que vivemos e trabalhamos para o tempo propício. Não é assim que a palavra de Deus diz? Olha lá, em João 9,4 diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A palavra de Deus está nos advertindo. Outra coisa que eu observo das formigas, e eu anotei, é a força de vontade, o esforço com que ela trabalha. Como tem sido o seu esforço no seu trabalho? Você tem sido aquela pessoa que sempre chega no horário, ou até mesmo uns 5, 10 minutos antes? Ou você é aquela pessoa que sempre chega 5 minutos atrasada e torcendo para que o chefe não tenha chegado ainda? Como que você tem sido? Você tem sido esforçado no seu trabalho? Fazendo sempre algo que não era necessário? Porque você é capaz de fazer? Ou você só faz limitado aquilo que é sua função? Minha função é mexer nessa máquina. Mas caíram algumas fagulhas no chão, não é problema meu. À noite vem o faxineiro e limpa. Será que custa você catar o que caiu no chão? Eu observo todas essas coisas com quem trabalha comigo. Coisas pequenas, viu? Coisas bem pequenas. Às vezes eu fico quieta, mas eu observo tudo. Como que tem sido o seu esforço no seu relacionamento pessoal? Como que tem sido o seu esforço no seu relacionamento pessoal? Olha, meu casamento está complicado. Tem horas que eu penso em desistir de tudo. Meu marido não tem jeito. Minha esposa não tem jeito. E o que você tem se esforçado para mudar? A mudança tem que partir de nós. Às vezes, boca fechada dói, mas é necessário para consertar um relacionamento. Como que tem sido o seu esforço nos estudos? Vamos começar, por exemplo, não faltando das aulas, crianças. Ah, mas agora está frio, estou com dor de garganta, mãe. Nós temos que estar sempre nos esforçando para darmos o melhor de nós. E na igreja? Gente, amados, não é porque vai entrar o inverno que vocês têm que ficar em casa. Vai ter com as formigas, ó, preguiçoso. Choveu. Olha, eu acho que se você tiver um bebê recém-nascido, fica complicado para sair. Se você estiver com os 2 pés enfaixados e não está podendo andar, fica difícil se estiver chovendo. Você vai molhar suas ataduras. Mas e do contrário? A chuva não derrete. O povo de Deus não é feito de açúcar, mas tem um espírito renovado. Povo de Deus é forte no Senhor, amém? A formiguinha parece ser o animal mais forte que existe, porque ela é capaz de carregar uma folha ou objetos que têm muitas vezes mais que o seu peso. A irmã falou que são 4 vezes mais. Tremendo isso, né, irmã? Elas trabalham sem precisar ninguém mandar, sem preguiça. Deus não dá uma cruz que nós não vamos poder carregar. Se a formiguinha aguenta, nós aguentamos também. Você está com problema? Se esforça. Luta. Não vai ser ficando de braços cruzados que você vai sair dessa situação. Olha lá em João 5,17, diz assim: e Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Muitos querem passar o dia inteiro dormindo. Já pensou se Deus resolvesse dormir também? Ele cuida de nós 24 horas por dia. Ele conhece o nosso coração. Sabe, eu fico pensando, como as pessoas arrumam desculpa para tudo. Ah, mas quarta-feira tem culto de oração. Ah, mas é só culto de oração, eu vou orar em casa mesmo. Ora mesmo? Ah, mas hoje está frio. Compra uma blusa. Vem com uma blusa. Se você não tiver dinheiro para comprar,
nós temos aqui na igreja para doar. Ah, mas está chovendo. Irmãos, vai ter com as formigas. Pastor, ora por mim. Como é que é? Hoje não está dando tempo de orar, mas o pastor, a pastora está lá orando por mim. Eu estou acobertado. É assim mesmo. Jesus disse que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Ele trabalha e Ele está em nós, será que nós não podemos ser persistentes naquilo que nós queremos? Precisamos realmente nos acomodar? Em 2 Tessalonicenses 3,10, diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Quem não trabalha não come, hein? Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. E esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Ou seja, trabalhe menos, coma menos. E se a fome vier, provavelmente essa pessoa vai ser uma pessoa proativa, vai correr atrás do alimento, vai correr atrás da comida. Em Provérbios 24, do 30 ao 34, diz assim: passei pelo campo do preguiçoso. Preste atenção, igreja. É o campo do preguiçoso. Eu espero que a sua casa não seja o campo do preguiçoso. Nem o seu ministério, nem os seus relacionamentos, nem os seus estudos. E vamos lá. Passei pelo campo do preguiçoso. E junto à vinha do homem, falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto? O guardarei no coração, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Você realmente acha que não é um vencedor? Você já se sentiu pequeno? Quanto que você tem lutado? Quanto que você tem lutado pelos teus sonhos? Talvez você chegou nessa noite aqui dizendo: pastora, eu perdi os meus sonhos. Faz muito tempo que eu não consigo mais sonhar. Pois eu te digo, igreja, os sonhos de Deus jamais vão morrer na sua vida. Porque jamais eles fazem parte da sua vida pela tua vontade própria. Os sonhos de Deus nasceram primeiro. Quando você sonha algo, é porque Deus sonhou através de você. E se hoje você não sonha, é porque você não tem deixado Deus trabalhar na sua vida de maneira eficiente e eficaz, como Ele tem pedido para estar na tua presença. E em Provérbios 13:4 diz assim: a alma do preguiçoso deseja, e coisa alguma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. É engraçado como nós vemos pessoas que dizem assim: eu parei de sonhar, mas também parou de lutar. Eu não tenho mais força para lutar. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Controla o seu tempo. Levanta cedo. Faz uma atividade física. Prepara as coisas que você tem que fazer. Estuda a palavra. Trabalha. Não seja preguiçoso. Se você quer crescer na vida, se você quer crescer espiritualmente, você não pode ser acomodado. Ao se converter, por exemplo, Paulo mandava trabalhar. Olha só em Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
as formigas ajudam umas às outras. Casa dividida não prospera. Quem não trabalha, dá trabalho. E fica procurando defeitos e falhas em tudo. Nunca fica satisfeito. Ou então é o outro caso, né? Trabalha e quer que o outro seja igualzinho a ele. Mas felizmente, Deus fez uma pessoa totalmente diferente da outra. Não dá para que um seja de um jeito e outro de outro. Nem os nossos dedos são iguais. E Deus, Ele ainda conhece o coração. Às vezes você está dizendo assim, aquele ali não está trabalhando, não está fazendo tanto que eu faço. Mas Deus está olhando o coração dele e está vendo. Vou citar o caso de um ministério de louvor. Talvez tenha uma irmãzinha lá do louvor, que o tom de voz dela só alcance para que ela cante uma música. E os outros não. Têm condições financeiras, fazem curso, aprende. Mas aquela irmãzinha não. Só que quando ela abre a boca para adorar o Senhor, é o louvor genuíno. E ela canta com o coração. Talvez de nada esteja adiantando tanta gente se aparecendo. Porque Deus conhece os seus pensamentos, os seus corações. Deus conhece o teu levantar, o teu deitar. Deus conhece tudo. Ele sabe que talvez aquela irmãzinha não conta nada para ninguém, mas lá na casa dela, ela fica ali, cantando e cantando e cantando aquela música todos os dias. Talvez não seja nem que ela não saiba cantar, mas que aquele louvor ela consegue chegar mais perto de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não julgue as pessoas, não julguem uns aos outros. A minha pergunta é: a sua vida está organizada? Com Deus? Com a sua família? Você tem realmente lutado contra o seu eu? Como está a sua vida? Põe ordem na sua vida. Organize-se. Você precisa ser uma pessoa organizada. Outra coisa que eu percebi é que as formigas, elas são solidárias entre si. Se prestarmos mais atenção, perceberemos que as formigas se ajudam mutuamente. Alguém já chegou a ver uma ponte de formiga? Quando uma passa a folhinha, a outra pega, passa para outra, para outra, para outra. Você tem ajudado o seu irmão? O filho tem ajudado o pai, a mãe? O marido tem ajudado a esposa? E a esposa tem ajudado o marido? O vovô, a vovó? Você tem lembrado dos seus avós? Você tem que ser solidário até com os chatos, com os arrogantes, com os que comem demais quando vão na sua casa. Amor, isso é amor. A palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus e ao próximo. E o próximo nem sempre é aquela pessoa que é seu melhor amigo. Nós temos que ter solidariedade em nosso coração e fazermos tudo o que nós pudermos para agradar o coração de Deus. Outra coisa que eu vejo é que o formigueiro, ele representa bem como a igreja deveria ser. O Senhor gosta de um povo numeroso. As formigas são numerosas. A igreja é o corpo de Cristo. O Senhor também gosta de um povo organizado, de ações planejadas. As formigas. As formigas também representam um povo que demonstra solidariedade. Seja um exemplo do que o Senhor espera de um cristão. Amém? Seja um exemplo de Jesus aqui na terra. Quando as pessoas olharem para você, não tem mais que ver o José, a Maria, o João. Ele tem que ver Cristo. E como que ele vai ver? Através das suas atitudes. Através do seu jeito de falar, do seu perdão, do seu amor. Deixa com que o mundo veja Cristo através da sua vida. Quando nós voltamos lá para Provérbios 30, 26, nós encontramos os coelhinhos. E eles nos ensinam sobre estabilidade. Olha o que diz lá. Os coelhos são um povo débil e, contudo, põe a sua casa na rocha.
Quando eu fui pesquisar, eu descobri que esse coelho era uma espécie de coelho selvagem. São coelhinhos miúdos que habitavam nas fendas das rochas. Por isso que Agur usou esse animalzinho como modelo de investimento em segurança e estabilidade. Vocês sabem muito bem que hoje em dia nós temos que matar um leão por dia. O coelhinho não tem como, então ele vai se proteger. Ele tem a disposição dele de fazer a sua casa nas rochas. E ele fica protegido dos predadores que são muito maiores que ele. O que a Bíblia diz para nós? Ela diz que nós precisamos edificar a nossa vida sobre a rocha. Qual é a rocha? A rocha é a palavra de Deus. Lá em Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Se você investir tempo, talento, tesouro em conhecer e obedecer a palavra de Deus, você estará protegido dos problemas. A sua vida pessoal, familiar, profissional, ministerial, não pode desmoronar com o primeiro vento. Aconteça o que acontecer, você não pode desistir. Mas você só não vai desistir se estiver firmado na rocha. Deus, Ele quer nos tornar pessoas verdadeiramente estabilizadas. A estabilidade tem que ser espiritual, emocional, física, familiar, financeira. A segurança na rocha, proteção, paz, sossego, vitória na rocha. Portanto, ouça a palavra, medite na palavra, fale a palavra, pratique a palavra, obedeça a palavra, concorde com a palavra e ame a palavra de Deus. Se você almeja realização pessoal, se você almeja ser uma pessoa verdadeiramente estabilizada, então você precisa fazer o compromisso de pautar a sua vida em conformidade com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a rocha. Amém, igreja? Os gafanhotos nos ensinam agora sobre unidade. Olha lá no versículo 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo, todos saem e em bandos se repartem. Quem tem medo de um gafanhoto? Alguém já viu um gafanhoto? Tem medo de um só? Não. Um só você pode até pegar na mão. Mas eu quero ver um fazendeiro rindo se vier uma nuvem de gafanhoto. Eu já cheguei a ver vários gafanhotos vindo ao mesmo tempo na minha direção. É horrível. Eles prendem no cabelo, eles pegam as patinhas dele e grudam na orelha. Assusta. São fracos. Mas quando se juntam, são fortes. Nós temos que ser unidos. Os gafanhotos são um modelo de unidade, porque sempre estão em bando. E por essa característica, eles têm um alto poder de destruição. E se nós formos unidos, nós vamos destruir as obras de Satanás, que tem tentado tanto contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra as nossas finanças. É em unidade, um orando pelo outro, um cuidando do outro, um sendo testemunho para o outro. Isso é o que Deus espera de nós. Um gafanhoto sozinho não representa risco para ninguém. O máximo que ele consegue é consumir uma folha aqui e outra ali, mas todos terão medo de uma nuvem de gafanhotos. A força dos gafanhotos está na unidade. A excelência, a força do gafanhoto está no fato de que eles avançam em grupo e não tem um rei para dar ordem. Fazem porque sabem que tem que fazer. Eu me admiro muito, porque toda semana, todos os pastores do mundo estão em seus púlpitos com um microfone, outros escondidos até para levar a palavra,
outros embaixo de uma árvore, mas todos dizendo, toda semana, se posicione, perdoa, ama, estejam em unidade. Por que será que precisa tanto falar? Porque o povo de Deus ainda insiste em ser egoísta. Ainda insiste que precisa ter alguém falando para ele toda semana. Os gafanhotos não têm um rei. O povo de Deus, mesmo que não fosse na igreja toda semana, tinha por obrigação saber o que ele tem que ser. Porque a palavra ensina. Mas, lamentavelmente, muitos não fazem nada além do que o próprio orgulho manda. Sabe uma coisa, meus amados? Aqui eu encontro a importância de nós estarmos participando de uma igreja e nos movermos juntos na mesma direção para grandes conquistas, causando estrago no reino das trevas. Posicionamento. Tem uma frase que ecoa no meu pensamento sempre quando eu tenho que tomar alguma decisão ou quando eu estou no meio de uma discussão. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Muitas vezes, meus amados, para você ser feliz, você vai ter que engolir a sua razão. E pode ter certeza que, em breve, tudo estará organizado na presença de Deus. Em Provérbios 18:1 está escrito: busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. O que está dizendo aqui? Que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Você quer ser sensato? Se junta. Seja sensato, meu irmão. Seja sensata, minha irmã. Você não tem que ficar sozinha. Eu não sei trabalhar em grupo. Aprende. Eu não consigo. Tenta. Eu não posso. Mais uma vez. A pessoa que escolher a solidão, que não tomar parte de uma igreja, da igreja de Jesus Cristo, que não se envolver nos movimentos da igreja, essa pessoa está se levantando contra a sabedoria de Deus. E olha lá o que diz em Gênesis 11:6. Fala de um povo unido, o qual o Senhor mesmo falou. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começaram a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha o que Deus está falando aqui. Que quando o povo se junta, não tem ninguém que pode ir contra ele. Uma igreja que permanece em oração. Ministros que permanecem unidos. Ministério que trabalha na mesma visão. Igreja que partilha da mesma comunhão. Família que se respeita. Não tem nada que pode vir contra. Nada que pode ir contra a sua vida. Meu irmão, se posiciona. Larga o egoísmo. Larga a razão. Abandone aquilo que te afasta de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos agora lá para Provérbios 30:28. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Eu fui pesquisar e eu tenho várias versões bíblicas. A NVI não chama de aranha, chama de lagartixa. E a Almeida de aranha. Eu preferi trabalhar em cima da versão da lagartixa, porque elas são pequeninhas, insignificantes, mas elas têm utilidade. São elas que comem as moscas, os insetos. São verdadeiras faxineiras biológicas. E esse versículo fala de anelar coisas grandes em Deus e de escalar os obstáculos a fim de conquistar novos patamares, novos espaços na vida. A lagartixa é pequena e chamada de feia.
Mas sabe o que é mais interessante? Ela não dá atenção do que falam para ela, não. Ela não dá atenção da aparência, ela só acredita que ela é quem ela nasceu para ser. E ela vai para a presença do rei. Meu amado, minha amada, você tem entrado na presença de Deus? Você está pronto para entrar na sala do banquete? Ou você tem dado atenção para o que as pessoas estão falando ao seu respeito? Entrar na presença do rei, entrar nos palácios, fala de intimidade. Fala de uma lição que ser pequeno não é defeito, mas ser inútil é imperdoável. A lagartixa mostra isso. Ela vai lá no palácio. E você? Tem sido útil na sua igreja? Tem sido útil na sua casa? No seu trabalho? Na sua escola? O que você faz? Quero falar para você, meu amado, minha amada, quem não serve para servir, não serve para nada. Porque nós temos que deixar o egoísmo de lado e estarmos prontos a doar. E doar é servir. As lagartixas moram nos palácios do rei. Olhando para esses 4 animaizinhos, estamos perdendo ou ganhando deles? Na vigilância, estamos vencendo a formiga? Na fidelidade, como estamos diante do coelho? E na união, ganhamos do gafanhoto? E na intimidade? E na parte em que você não se preocupa com a opinião dos outros? Você está ultrapassando a lagartixa? Eu falo para você, igreja, vai ter com a formiga, não seja preguiçoso, planeje, se esforce, seja organizado, seja solidário. Vai ter com o coelho, tem estabilidade espiritual, tem estabilidade física e emocional. Vai ter com o gafanhoto, igreja. Trabalhe em unidade dentro da igreja, dentro do ministério, dentro da família, na sua vida financeira. Igreja, vai ter com a lagartixa. Não dá atenção para o que os outros falam, porque vão falar. Por mais que você tente agradar, vão falar do que você veste, do que você come, do que você fala, da onde você vai, quem são seus amigos, até o que você posta no Facebook. Tudo isso vai ser falado. Vai ter com a lagartixa, aprende com ela. Caso estejamos perdendo desses pequeninos, precisamos urgentemente sermos despertados. Vigilância, fidelidade, união e intimidade não são apenas qualidades importantes, elas são essenciais. Você pode até ficar sem o que é importante para você, mas não sobrevive se lhe faltar o essencial. E nós temos respaldo de Deus para grandes proezas. E Deus tem uma predileção por usar os pequenos e frágeis. Deus escolheu você para realizar coisas grandes, amém? É preciso ter fé, é preciso sonhar sem desistir, é preciso coragem para lutar e enfrentar os obstáculos. As aranhas ensinam sobre ousadia, as lagartixas ensinam sobre isso. Deus tem coisas grandes para você, portanto, busque a Deus, ame a Deus, obedeça a Deus. Deus procura homens e mulheres que tenham caráter, dedicação, vida santa. E eu termino o culto de hoje da mesma maneira que eu comecei o culto da semana passada, em 1 Coríntios 1:28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você. Pessoas que ninguém dava nada, porque Ele queria mostrar que Ele era tudo. Eu peço agora que você, igreja, se coloque de pé. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu repreendo agora toda a mornidão, todo fracasso, toda derrota, tudo aquilo que tem impedido o seu povo de crescer. Ah, Deus, eu chamo a existência a sensatez. Eu chamo a existência
aquilo, Pai, que o Senhor preparou para os teus filhos. Que caia por terra agora, Paizinho, toda palavra mal falada, todo sofrimento. Ah, Deus, muitos que estão me ouvindo agora perderam os teus sonhos, perderam as condições para continuar sonhando. Hoje, Pai, eles já não têm mais sonhos de arrumar um emprego melhor, não têm mais sonhos de constituir uma família, perderam os sonhos, Pai, ministeriais, perderam os sonhos de te servir. Deus, tudo isso, Pai, são feridas. Então trata com a alma de cada um deles, trata, Senhor, com o coração de cada um deles. Restaura os sonhos. Restaura os sonhos, Pai. Restaura a visão. Restaura, Pai, os corações aflitos. Restaura, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, toda semente que foi lançado por Satanás e seus demônios, arranca agora, Paizinho. Em nome de Jesus, eu determino que essas vidas são livres, que essas vidas são abençoadas. Deus, olha agora para cada um dos teus filhos, Pai. Eu estou agora, Pai, olhando olho no olho de cada um deles. Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui e eu sei que o Senhor olha muito além disso. Olha, Pai, sonda os corações. Sonda os ataques que eles receberam. Sonda, Pai, aonde que começou essa dor. Sonda, Pai, aonde essas almas ficaram aprisionadas. E arranca cada um deles, Pai, desse lugar. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Vem com o teu bálsamo de cura passando sobre a tua igreja. Vem com o teu bálsamo de amor. Sim, Deus, toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Transforma, Pai. Transforma a maldição em bênção. Transforma, meu Pai, maldições em realizações divinas. Transforma, Senhor, os sonhos frustrados em sonhos realizados, Pai. Transforma crentes mornos numa igreja que esteja pegando fogo pelo Senhor. Transforma, Pai. Transforma. Vem agora, Pai, abençoar o teu povo de uma maneira sobrenatural. E que ninguém, Pai, saia daqui da mesma maneira que entrou, mas com a certeza que em Cristo, todos os que estão aqui e tomarem a mudança, a atitude de mudar, são mais do que vencedores. Repitam comigo: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém.